confusão mental, assim. Eu tive muito medo de abrir meu Instagram. Mas eu vi, assim, que nos meus stories tinha 1 milhão de views, por exemplo. Pois na casa que foi mais estressante, que tinha que dividir um banheiro com 20 pessoas, né? Olha, eu não me vejo sendo muito amiga do Arthur. E tá rolando um grupinho de WhatsApp no BBB aqui? Como é que tá? Tá rolando? Tá rolando. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, vocês sabem bem, gravado aqui no Rocket Club, dessa vez num cenário novo, certamente vocês estão notando as nossas mudanças, e antes de anunciar a nossa convidada da vez, eu preciso lembrar a necessidade de que vocês se inscrevam no nosso canal, deem aquele like, também ativem o sininho, porque notificação, né? Vocês sabem bem disso, quando tiver um vídeo novo, vai dar uma sacudidinha no teu telefone, eu sou muito velho, teu celular, enfim, tu vai saber de todas as novidades e conseguirá nos acompanhar por aqui. E, agora sem mais delongas, vou apresentar a nossa convidada, que é influenciadora, é modelo, é a primeira pessoa a vir pela segunda vez no nosso podcast, já são 34 edições. Olha. Essa é a 35ª, certo? Correto? A produção confirma. 35ª edição, primeira vez repetindo, como eu falei, modelo e influenciadora, e agora ex-BBB Bárbara Heck. Eu só ganhei mais um título. Mais um título, mais uma alcunha na bio, né? Exato, né? Mais uma linha ali, né? Obrigado, Bárbara. Obrigado por ter vindo, por ter topado mais uma vez. Uma honra estar aqui em novo cenário. Segunda vez, primeira pessoa pela segunda vez, são mais títulos ainda. É verdade, e primeira vez nesse local também. Não, realmente são muitas primeiras vezes. Sim. Mas quem não está aqui conosco na primeira vez é o SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que apoia esse projeto. Está aqui mais um episódio acreditando nesse nosso projeto. Então a gente sempre fala o quanto é importante você ter aquele cuidado com a água. A gente sabe, passou por uma estiagem bem complicada durante esse verão, e o SEMAI está aqui, eles que estão completando 50 anos, né, na atividade, e sempre buscando ter recursos hídricos o mais suficientes, o mais saudáveis para toda a população. Então a gente agradece com todas as nossas forças o apoio do SEMAI. Obrigado por acreditar nesse projeto, obrigado por acreditar em mim, Matheus Beck, Guilherme Oliveira, vulgo Bitequinho, nosso querido produtor, Matheus Giuseppe Med Trilhas e também Anderson Cabelo no vídeo. Então toda essa equipe está aqui nesse cenário propiciado e proporcionado por Paulinho Tcherniak, o grande responsável pelo Rocket Club. Mas vamos lá, Bá. Assim, antes de qualquer pergunta, eu tava pensando como começar, mas assim, não tem como ser diferente. Caiu a ficha já? Todo mundo me pergunta isso, né? Mas caiu. Assim, não sei, na verdade. Eu não me coloco numa posição muito diferente, sabe? Teve, assim, nas primeiras semanas, é uma sensação meio estranha que eu nunca tive antes de dependência. Eu me sentia meio dependente, assim, das pessoas eu pedia para as pessoas irem na farmácia para mim, ou irem no supermercado para mim, porque eu ainda não estava preparada para esse contato, assim, sabe, direto, porque a gente tá lá dentro e vem aqui fora e se dá de cara com uma realidade, assim, totalmente diferente, às vezes meio até, na verdade, realidades que não existem, né, que não são realidades, que são histórias e narrativas que são criadas aqui fora e que a gente sabe que não viveu lá dentro. Então, é uma confusão mental, assim, e claro, aquele susto da visibilidade, que é surreal, assim, a visibilidade de um Big Brother. Então, eu tinha um pouco, assim, de receio de sair nos lugares e às vezes, até medo de não conseguir ser uma pessoa agradável, sabe? Então, foi esse sentimento. Daí depois eu pensei, quer saber? Eu vou viver minha vida normal também. Vou ir no supermercado, vou fazer as coisas, porque senão não tem nada a ver comigo. E aí vai, sabe? Claro, tem lugares que eu vou e eu vejo que o povo fica olhando assim. Daí se cochicha. Daí tem uns que tomam coragem, tem um toma coragem de tirar foto, daí vai todo mundo. Vai uma fila. Mas é legal. Mas por enquanto todo o contato carinhoso, respeitoso. Sim. Eu tinha um pouco de medo disso também. Porque daí
Primeiro que eu tive muito medo de abrir meu Instagram, assim, nas primeiras horas. Eu não abri, eu não quis ver Twitter, então eu demorei umas semanas, assim, pra ver. Quantas notificações tinha no teu Instagram? Bom, tinha uma equipe que tava visualizando, né? Mas eu vi, assim, que nos meus stories tinha 1 milhão de views, por exemplo. Caralho. Bizarro. Mas isso na primeira semana, né? Uhum. Depois isso normaliza. Então, eu falei, meu Deus, é muita gente vendo. Não é só 1 milhão me seguindo, era 1 milhão me assistindo. Deus Jesus. Então, um golinho, né, pra abastecer. Não, e o segredo, né? Caipira de morango sem açúcar. É isso. Pouquinho açúcar? Não, zero açúcar. Zero. Tem que ser... Porra, tem que dar com Raiz, os dois né? pés. Os dois, é isso aí. Com certeza. É isso aí. E aí, sei lá, acho que é isso. Eu tô levando uma boa, assim. Sim. Não me coloco num lugar diferente, sabe? Sabe que tu, assim, quando a Bárbara gravou com a gente pela primeira vez, a gente ainda gravava lá no Hack, ela falou sobre as experiências que ela teve com o chá de ayahuasca, com o veneno do sapo. Várias experiências que, digamos, que te levaram para outra dimensão. E podemos dizer que também o Big Brother é um pouco disso, porque nem tu falou, tu apaga do mundo e tu realmente desliga. Os primeiros dias tu ainda tá conectado com aqui, tu sente uma transição ou é um natural? Poxa, simplesmente, cara, agora minha vida é discutir com o Arthur Aguiar e, cara, foda-se o resto. É muito estranho, porque quando a gente tá lá, lógico, eu sei que eu tenho consciência de que eu tô sendo filmada 24 horas, mas eu não tenho essa sensação, sabe? Tu tem a sensação de que tu tá na tua casa e vivendo ali normalmente. E a sensação que a gente tem é que todas as pessoas morreram. Parece que tu tá num universo paralelo, assim. Eu não senti, assim, que minha família deve estar torcendo por mim agora, as minhas amigas devem estar me assistindo. Eu ficava pensando assim, conscientemente eu sei que sim, mas... Tava vivendo ali. É muito estranho, sabe? Tu realmente não tem notícia de nada, tu não ouve barulhos externos, então parece que tu tá num planeta à parte. Quantos dias específicos, cara? Eu fiquei 30 dias dentro da casa e 10 dias no pré-confinamento. A gente sabe que existe um contrato, esse programa provavelmente vai ser na próxima segunda-feira, que é a véspera próximo da final? Véspera da final. Então, assim, ela ainda tem contrato e regras e diversas situações a cumprir e a respeitar da Globo, né? Mas eu queria que tu divulgasse com a gente, compartilhasse o que é possível contar. Ou, de repente, as coisas, o esse confinamento que eles falam, essa coisa de estar trancado num apartamento, tem janela pra rua, não tem? Como é que funciona esse pré-entrada na casa? Eu tenho um pouco de medo de falar disso, mas assim, eu posso falar um pouco do sentimento que né? Mas é uma experiência louca, então dá pra somar com certeza com essas outras experiências, talvez essa seja a mais louca que eu vivi e ainda mais que não é uma experiência só minha, né? Isso vira uma experiência pública que eu tenho que lidar com coisas que eu sei que eu não vivi, mas que as pessoas criaram também. Cada um cria a sua história, né? Cada um escolhe ver a história ou a narrativa de uma forma, da sua forma, enfim. Então, lidar com isso, fazer aquele distanciamento de não, isso não é meu, isso é da pessoa, ou isso é uma projeção, sabe? Então, esse trabalho, assim, que é diário, principalmente nesse pós, é bem desafiador. Mas, com certeza, é mais um degrau de evolução. Então, com certeza é uma experiência rica, assim. Mas até nesse pré-confinamento, muita gente fica, né, fala que, meu Deus, é loucura, não aguento ficar lá sem celular, sem nada, sem comunicação. E eu gostei, sabe? Porque eu já tinha feito aquele retiro de 21 dias de jejum. Já tinha tido, assim, uma experiência, Então, eu achei de boa. Foi um tempo que eu usei ele pra cuidar de mim, da minha cabeça. Então, ficar comigo mesma. Depois, na casa, que foi mais estressante, que tinha que dividir um banheiro com 20 pessoas, né? Ali, pelo menos, eu tinha meu próprio banheiro, minha roupa de cama, essas coisas assim. E porque, assim, eu já vi edições anteriores que eles falavam sobre a questão realmente do banheiro, da sujeira que ficava o banheiro. Porque não tinha uma pessoa, são vocês mesmos que limpam, né?
Nós mesmos, aspas, assim, né? Porque Alguns de 20 poucos. pessoas, acho que 4 pessoas, no máximo, limpam de vez em quando. E não é aquela limpeza, sabe? Claro, a gente ali convive, vou limpar o banheiro. Só que daí tu vê que 5 minutos depois o negócio já tá sujo, então tu nem tem aquele ânimo também de limpar a fundo, assim, a fio. Mas não era, tá? Eu acho que o pessoal imagina muito mais, ou não sei se nas outras edições era pior, mas Não era rodoviário o troço. não. Chegava a feder, assim, sabe? E assim, foi um Big Brother, assim, tivemos 2 Big Brothers anteriores, pesadíssimos no sentido de embates, de figuras públicas. Tu tem uma Juliette hoje que simplesmente é um absurdo, assim. Anteriormente, tu teve o episódio Manu, Prior, a Rafa Kalimann, teve pessoas que algumas não eram tão grandes, mas se tornaram, o próprio Babu. E aí tu sucede, é uma responsabilidade gigantesca. Vocês tinham noção disso ali dentro? Ou assim, ou aquele compromisso de, nossa, a gente tem que render pra caralho, porque a régua tá lá em cima. E o Big Brother, ele se reciclou, né? Ele era algo que tava no esquecimento. Eu sempre gostei de Big Brother e eu não acompanhava, até aqueles últimos 2, que acho que não tem quem não assistiu, né? E como é que foi pra vocês essa responsa? Eu também, foi isso. Os outros eu não assisti. Assim, assisti os primeiros até tal ano, daí parei e aí voltei no 20. Mas eu já tinha isso um pouco em mente, de que poderia gerar uma frustração, porque esse Big Brother tinha muita expectativa em cima, esse BBB 22. Já era falado assim, o número de inscrições foi absurda. Desde antes, era o assunto mais comentado, todo mundo esperava muito por isso. Lógico, por também ter as últimas edições terem sido muito boas. E acho que também teve muita comparação, sabe? O povo quis procurar uma nova Juliette, uma nova Sara, um novo Gil. E quando tu vai comparar pessoas, tu vai se frustrar, porque não são as mesmas pessoas, não é a mesma história, nunca vai ser. Então, quando a gente cria expectativa demais, seja em qualquer coisa que for, sempre vai gerar frustração. Então, eu até pensava um pouco nisso, tipo, tinha um pouco de medo dessa expectativa das pessoas, mas ao mesmo tempo eu tava muito tranquila, porque, poxa, eu passei por todas as etapas de seletiva, não é fácil estar aqui, tem um time inteiro que me selecionou para estar aqui, pessoas que já fizeram isso quantas vezes, né? E eu tô sendo exatamente a pessoa que eu fui nas seletivas, então, assim, se flopar, a culpa não é minha. E assim, quer tomar mais uma cervejinha? Como é que é a situação? Tá tranquila? Vamos com calma. Tá bom. Segunda recém, né? A gente tá gravando na segunda. Bom, sai na segunda também, então tá tudo certo. A gente sabe dos embates que tiveram, principalmente com a Nayara, assim. E eu queria saber quais são as... porque muitos já tinham boatos anteriores, eu imagino que já tinha, sei lá, a Jade. Todo mundo falava que a Jade ia fazer parte do Big Brother. Não sei se tu já tava isolado nessa época. Já tava. Então realmente tu não imaginava ninguém, assim. Quem foi pra ti o mais surpreendente quando chegou assim, caralho, não acredito que essa pessoa tá aqui. E... Ninguém, assim. Ninguém? Porque eu não criava também essa... Ai, quem será que vai estar? Ai, qual famoso? Porque, cara, eu não ia saber mesmo. Então, eu já tinha visto algumas notícias, assim, de que tinham vazado do Scooby. Então, eu imaginava que ele poderia ser uma pessoa... Da própria Nayara também. E... Eram os 4, né? O que rolava de notícia, eu me lembro, assim, que era o Scooby, Nayara, o próprio Arthur, era um que saiu, entre aspas, cedo. Saiu mesmo, o Arthur e a Jade também. Não, mas eu digo assim, no sentido de tu olhar assim, porra, a Jade tem, sei lá, 20 e poucos milhões de seguidores. Tudo bem que a gente teve um fenômeno Juliette anteriormente, mas não assustava essa parada de pessoa, putz, eu não posso ir com esse malandro no paredão, assim. Assusta um pouco, sim. Mesmo que a gente saiba que a torcida de reality é uma coisa totalmente à parte, porque a gente teve o exemplo da VTube ano passado, né? Que tinha 16 milhões e a Juliette era anônima e ultrapassou ela. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que a Juliette foi um caso muito à parte. Então, eu acho ali, por exemplo, na primeira semana, eu sendo pipoca, indo com a Jade, eu não acho que eu teria muita chance, sabe? Lógico, pode ser também
viagem da minha cabeça. Não totalmente viagem, mas pelo menos é a sensação que a gente tem ali dentro. Por mais que a gente já tenha visto, nem a VTube batendo no paredão, saiu com 96%. 96,6%, eu acho. E ela tinha 16 milhões, 17 milhões de seguidores. Então, é um público diferente. Mas, né? Não sei. A gente tinha esse medo igual, mesmo tendo essa consciência também. E quando tu saiu, assim, de dentro daquele enclausuramento, obviamente eu imagino que tem um período de sentar, relaxar, entender o que tá passando, e tem um segundo momento de assistir trechos ou de assistir programas. Como é que foi, assim, tu assistiu programas completos, tu assistiu trechos, como é que tu conseguiu ver? E depois, no segundo momento, eu quero que tu fale, tu chegou a enxergar coisa que tu pensou assim, putz, foi isso? Tem um arrependimento específico? Como é que foi o processo pós-saída? Então, eu sempre, quando eu assistia Big Brother, eu sempre pensava... Muito obrigada. Eu sempre pensava, eu vou querer assistir tudo quando eu sair e tal. E aí, agora que eu saí, eu ouvi muito das pessoas coisas assim de que as edições não tinham me favorecido. E aí eu pensei, quer saber? Não quero olhar. Então eu quis ver assim, coisas específicas, quis ver a minha prova de resistência, que eu tinha muita curiosidade, porque foi um momento muito, muito emocionante mesmo. Eu quis ver minha prova do anjo. E eu quis ver também porque eu soube, tal e tal pessoa tá chateada contigo. Eu quis entender o porquê também ali. Até as coisas que eu vi, eu pensei, não acredito que é por isso. Mas, assim, vi cenas específicas, não procurei ver. Vi a edição também do dia que eu fui embora, do dia que eu saí. E aí foi isso. Mas assim, arrependimento tu não tem. Porque assim, que nem tu falou, a gente tava conversando aqui fora do programa e ela falou assim, tu caiu num paredão com o Arthur e com a Natália, justamente um dia depois da Natália ter tomado a baldada na cabeça que ocasionou na expulsão da Maria. Então assim, exceto por esse detalhe que tu vê que foi um problema que o jogo te ocasionou, tem algum arrependimento sei lá, de uma fala, de uma atitude que tu acha que pode ter acarretado um percentual alto, assim? Sim, teve... É que aquela semana, eu acho também que eu... Inconscientemente, de alguma forma, eu queria ir pro paredão. Porque, não é que eu queria ir, eu não queria ir, mas teve o Gustavo e a Larissa que chegaram da Casa de Vidro e eles trouxeram uma informação que um gesto meu teria sido mal interpretado aqui fora e teria repercutido como uma atitude racista. E foi um gesto que não aconteceu, que em momento nenhum... Do mico, aquele... Exato. Que tu nem fez, inclusive, o gesto. Eu não fiz nada disso. É a Laísa, e nem as Bruna... outras meninas. Eu sei que de mico, né? Elas fizeram de mico. Não, eu até vi a cena, mas não era isso. Não? Elas não estavam imitando isso. Só que eu vendo a cena também, realmente pareceu que elas estavam fazendo isso. Mas não era nada a ver. E aí eu fiquei muito assustada quando ele me trouxe isso. Porque pareceu muito que era só eu. E eu sabia que isso não tinha acontecido, que eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. E aí eu fiquei assustada no ponto de que, poxa, se eu fui já cancelada por uma coisa que eu não fiz, imagina quando eu de fato errar, o que vai acontecer. E daí, o que foi que eu fiz? Fui lá e errei. Então, e daí tive uma fala... Na situação do Douglas, né? Que ainda deu azar de ser contra ele que eu tava falando. Poderia estar falando de mim, entendeu? Mas usei uma expressão errada, que no momento que eu falei, eu me dei conta e me corrigi, mas não é o suficiente, né? Claro. E aí aquilo me incomodou, aquilo ficou martelando na minha cabeça a semana inteira. E aí eu tu sacou na hora? Sim. Claro. Eu cheguei a pedir, não sei se isso cortou. Tu falou. Não, tu falou. Falei, meu Deus, desculpa, quase eu usei uma expressão muito errada, enfim. E aí, só que aquilo ficou na minha cabeça, só que eu sabia que quanto mais se eu ficasse falando sobre isso, ainda mais quem passa por isso, não quer, ficar ouvindo a pessoa se justificar, ou... Então eu só
pensei, não, agora eu tenho que calar a boca, eu devo estar sendo muito cancelada lá, mas eu mereço, entendeu? Eu pensei. E aí, daí era uma semana que eu meio que, tipo, pensei, eu acho que eu tenho que ir pro paredão pra testar, porque imagina se eu fico aqui um tempão e... Mas também acho que foi um pensamento errado, sabe? Porque várias pessoas ali cometeram erros e... Só que cada semana recicla e, tipo, um erro não me define, sabe? Então, acho que foi uma coisa muito de autopunição, assim. Porque eu achava que a Jade tinha que indicar o Lucas, e não o Arthur. E eu falei isso algumas vezes pra ela, mas eu não deixei isso muito... Claro. Sim. Eu também queria respeitar a vontade dela, que ela falava muito, que era uma intuição dela e tudo. E vai que eu estivesse errada, entendeu? E ela fosse lá e indicasse o Lucas e desse errado. E eu pensei, quer saber? Então, deixa ela seguir a intuição dela, não vou me meter, o que tiver que ser vai ser e pronto, acabou. Não, a chance com o Lucas ela seria bem maior, né, pra ti, não há dúvida, assim. E assim... Não, e eu não iria. Tu não iria? É verdade. Arthur me puxou. O Arthur te puxou. É verdade. E pode falar, eu não sei se tu quer, também não, de repente tu não quer te expor, tá tudo certo. Mas assim, alguém, porque assim, os famosos a gente já tem um pré-conceito formado, né? Então, e o Arthur tem toda aquela carga que envolve ele, as questões mais dos relacionamentos dele, né? Então assim, tem algum caso específico de algum... O próprio Pedro Scooby, o Douglas, que são os caras mais mainstream, assim, que tu imaginava de uma forma e foi diferente. Tem algum ali que tu, cara, esse cara não é uma pessoa legal, que talvez tu não vá carregar pra fora aqui? Tu diz da impressão que eu tive lá dentro? É. Olha, eu não me vejo sendo muito amiga do Arthur. Mas não tenho nada contra ele, assim, mas... Não vejo a gente interagindo ali no mesmo mundo. E da Nayara? Nayara, com certeza não. Talvez até a gente interage no mesmo mundo, que eu gosto muito de sertanejo e vai em algum lugar que ela esteja, mas... E tá rolando um grupinho de WhatsApp no BBB aqui? Como é que tá? Tá rolando? Tá rolando. Aí tá todo mundo ali? Tem alguns que não estão? Ou algum? Ou alguma? Tem alguns. Alguns? Alguns. Alguns. Mas eles não quiseram. Sim, foi não uma foi opção por falta deles. de convite, Sim. E camarote, pipoca. vamos estreitando, assim, né? Tem camarote e tem pipoca. Pô, legal. Porque daí podia dizer assim, são os mala, né? São só os camarote e tal. Não, tem pipoca também. Tem pipoca também que não tá ali dentro. Certo. Bom, eu sei que a gente tá discutindo sobre coisas mais internas, mas teve uma parada que impactou muito a gente que tá aqui, não somente quem é consumidor do Big Brother específico, que foi o acidente que o Rodrigo, né, integrante, passou. Pegou todo mundo de surpresa. Eu vi que hoje mesmo, casualmente, teve, né, uma notícia que tu compartilhou de que ele tá, já falou, né, já tá tendo algumas reações. Tá falando, até subiu no Twitter hoje a tag Rodrigo Renasceu. Que legal. Foi bem legal, assim, até nesse momento de Páscoa e tudo, né? Então, ele... os médicos dizem que foi um milagre, assim. Então, ele tá devagar, se recuperando, mas acho que ele vai ficar bem. Não, é gradual, né, as coisas. Mas foi bem sério. E vocês tinham uma relação de amizade muito grande, assim, né, desde o início do programa. E tu lembra, assim, de quando tu teve essa notícia, o momento que tava? Sim, não. Primeiro, quando eu recebi a notícia, eu pensei, é um acidente, né? Tipo, Sim. Um acidente, vamos ver como é que ele tá. Como às vezes a gente tem amigos que, né, sei lá, se acidentam e, lógico, a gente se preocupa, mas eu não esperava que fosse nesse grau. Então, aí, quando comecei a ler as coisas, pensei, todo mundo se apavorou. Até mandei uma mensagem pra ele. Rodrigo, tá bem? Sim. Não tinha caído a ficha ainda de que era... Claro, né? do nível do acidente. E aí, enfim, a gente foi sabendo mais informações e tudo. Mas que bom que ele tá se recuperando, né? Uma situação que
É que esse acidente é troço horrível, né? Uma situação terrível. Mas vamos voltar pra parte das relações. Tu teve uma amizade, a gente falou sobre o próprio Rodrigo, foi um cara que tu teve uma amizade grande. E, obviamente, a Laís, assim, como tem sido o contato pós-BBB também com essa galera? É uma menina que tu conversa seguido, com quem mais que tu troca mensagem? Ou já se reencontraram pessoalmente depois? Como é que tá essa situação? A Laís eu falo todo dia, assim, praticamente. Eu até... Quando eu saí, eu fiquei muito... Chega até a ser engraçado, assim, ela ser pintada como vilã. Porque ela era a pessoa mais nhenhenhé. Eu até falava, Laís, desgruda. Sabe que é aquela pessoa que tu acorda, te abraça, toda carinhosa, não sei o quê. Mas, claro, eu acho que de vez em quando ela dava umas alfinetadas. Ah, você quer? Porque ele é isso e aquilo. Daí, né, pegava essa parte e começaram a ter ranço dela. Mas eu falava, gente, vocês não conhecem ela, vocês não têm noção. Ela chega a ser até... grudentinha. Grudenta demais. Até não chega pra lá nela de tão carinhosa e amorosa que ela é. Então, a gente segue se falando todos os dias. A Larissa até foi uma das pessoas que, quando eu saí, me mostraram um vídeo dela, né? Dizendo que pra Jade se afastar de mim e da Laís. Só que, assim, é aquelas coisas, sabe? Eu não vou... Né? Eu tenho certeza também que quando ela entrou na casa, depois da Casa de Vidro, ela entrou na casa e eu sei que ela se arrependeu do que ela falou. Porque tu entra ali é muito diferente do que tu assistir. É outro jogo, sabe, que acontece. Então, no momento que eu vi aquele vídeo que me mostraram, porque quando a gente sai, eles querem, né? Alfinetar. E ó, olha o que ele fez, olha o que ele falou. Como é verdade? Ó, viu? Como é verdade? Viu? Pegou a energia aqui da treta. Desculpa. Não, capaz, tudo certo. E a aguinha, não tem problema. Tô tranquilo. Pelo menos não é cachaça. E aí, eu sei separar essas coisas, assim, sabe? Então, a Larissa também foi uma querida, assim, eu encontrei ela na dinâmica dos eliminados. E quem mais estava lá? A Alina também eu falei bastante agora que saiu. Que eu gostava sempre muito da Alina. E é muito engraçado, assim, né? Porque as pessoas... A Alina, a Jessie eram super amigas minhas lá dentro da casa. E aqui as pessoas enxergam como se a gente tivesse uma rivalidade. Muito, muito doido. Eu, sei lá, fiz um comentário positivo da Jessie ontem no Twitter e um pessoal comentando: você perseguia ela, você estava sempre perseguindo ela. Eu falei, gente, pega o takezinho da edição ali, né? Mas eu nunca nem, sabe? Nunca nem dei um ai. Se eu falei da Jessie no programa era elogiando. Diferente da Nayara, que, por exemplo, mesmo que era minha amiga ali dentro, a gente tinha umas alfinetadas, assim, de umas coisas que ela me irritava, e eu falava, ó, me irritou, tá chata mesmo, coisas que se eu convivesse contigo, provavelmente tu ia também odiar manias minhas, né? Coisas normais, assim, da convivência. Não teve ninguém, eu acho que falou com crueldade, assim. Teve uma ou duas aí pessoas que falaram também de mim, mas que também... Acho que a galera foi assim também, porque teve uma patrulha muito forte de cancelamento nas edições anteriores, né? Então eu acho que todo mundo foi se policiando mais. Tu acha que isso pode ter causado também um receio? E... não dá pra dizer que foi uma edição flopada, porque a gente teve diversas votações que foram super altas, né? Não dá pra dimensionar, talvez, um Ibope em cima das nossas relações, claro, né? Relação Ibope, não. Mas assim, inclusive, os caras sempre falam, anunciantes sempre, tipo assim, tá super em alta o programa, bombou a full, retorno pra todo mundo. Estão falando, embora às vezes estão falando mal, mas estão falando, entendeu? Estão falando, exato. Estão sempre falando. Forma, Exatamente. Então, assim, tu não acha que isso possa ter prejudicado a questão ali interna, esse medo gigantesco? Com certeza. É isso. Tu mesmo falou que tu chegou a passar por um instantezinho, assim, né, de receio, assim, de puxa vida. Porque a gente tem muito medo de ser injusto ali dentro, né? Então, às vezes pelo menos pessoas que são mais... Eu penso bastante antes. Embora eu fale, não tenha vergonha de falar minha opinião, de dar minha opinião. Uma coisa é eu dar a minha opinião, outra coisa é eu falar, assim, com todas as letras. Não, essa pessoa é isso, isso, isso e aquilo. Não, ela fez isso, coisas que eu não tenho certeza. Então, até o que batia, assim, em alguns jogos da Discord, que até era um momento que as pessoas
me deram esse feedback que esperavam mais de mim no jogo da Discord, é isso. Por exemplo, eu tenho que dar o adjetivo de pau no cu. Porra, isso eu não acho ninguém pau no cu, sabe? Talvez fosse outro. Se eu pudesse dar um adjetivo, escolha uma pessoa que você menos se deu bem nessa semana. É uma coisa. Agora, eu chamar a pessoa de lá, o que era que tinha? Como é que era? Trouxa? Não, traidor, não. Tinha sonso. Manipulador, sonso. Manipulador até vai. Até vai suave. Porque manipulador tu pode manipular pro bem e pro mal. É. Mas assim, tinha umas características, como é que era? Sem carisma. Imagina, pum, sem carisma, Na cola na testa. E daí vai que eu colo isso no favorito, entendeu? A gente não sabe lá quem é o favorito. E aquela do balde foi foda, né? Aquela ali foi pesado, assim, Foi né? bem. E ainda mais com o peso daquele solto da Maria ali, né? Nossa, deve ter sido... Foi. Mas depois deu tudo certo. Ela também foi super bem acolhida aqui fora. E elas se dão bem, a Natália e a Maria. Sim. Mas pegava mais essas coisas do jogo da Discord, assim, que eu dava um passinho pra trás de assim, olha, eu prefiro não errar num julgamento, porque ali é um jogo de julgamentos. Não é a mesma coisa que a gente vive aqui fora, tu tem uma atitude que eu não gostei, eu pego, passo reto e beleza, cada um segue sua vida. Ali não, tu tem que conviver e tu tem que apontar, tu tem que escolher alguém pra votar, tu tem que falar, não, essa pessoa que fez isso, ali, né, naquele jogo. Então, mas não se pode ter empatia ali, entende? Então é complicado. E sobre, assim, eu sei que tu disse que tem detalhes que não pode contar, mas isso eu acho que é uma coisa tão particular que talvez possa. Se não puder, tu disse que não pode. O trabalho com a equipe, assim, porque eu vi esses dias tu salientando disso, e eu acho isso muito legal. A gente que é da comunicação, a gente tende a observar isso. Porque, óbvio que a Juliette foi um sucesso e ela foi injustiçada lá dentro, isso fez ela crescer. Mas o mérito, olha, tu pode entregar um percentual gigantesco pra equipe que conduziu toda a imagem dela. E a tua equipe também conduziu a tua imagem muito bem, soube lidar com esses momentos mais delicados, né? E como é que foi esse trabalho, essa confecção? A gente sabe que tem os meninos dos Guris da Gama, que a gente conhece aqui, o Potrick, Bernardo, Tec, toda Punch, Augusto, toda aquela turma. O Bitec, todo mundo junto ali. E tem também a tua outra equipe, né? Como é que foi essa confecção? Como foi também manter meio que em sigilo, assim, esse tipo de situação antes? E assim, eu vi que vocês querem expandir esse tipo de trabalho que não se aplica somente pra uma pessoa que tá no Big Brother, né? Exato. É um trabalho de imagem, assim. Como é que foi trabalhar isso? Tu que já tinha, né? Já tinha um perfil influenciador aqui e obviamente isso impulsionou porque tu tem uma rede social hoje de, sei lá, quase 10 vezes mais, né? E o alcance dele. Sim. Como é que foi essa confecção disso, as conversas para que tu estabelecesse um perfil? Porque deve ser muito doido isso, né? Eles têm que pensar de como a Bárbara pensaria se estivesse aqui. Exato. Não, isso é bem tranquilo de eu falar. Eu tive que montar essa equipe muito antes de eu saber se de fato eu iria pro Big Brother. Mas eu acreditava muito que eu ia. Antes de eu me inscrever, eu já falei, 2022 tô lá. 2022 tô lá. Ela falava, calma, né, Bárbara, não cria muita expectativa. Gente, não é expectativa, eu tenho certeza. E aí eu tinha muita certeza que eu estaria aí. Enfim, daí quando eu consegui me inscrever, que só de tu conseguir se inscrever já é uma glória, porque as inscrições, sei lá, fica um tempo aberto, daí tu tem que pegar ali 50 perguntas, tu responde, 80 perguntas, 80, eu já me inscrevi. 2 vídeos, eu também tinha certeza e não fui. Mas talvez ainda tá. Não, vamos tentar numa próxima. Em 2020 eu me inscrevi. Em 2020. Porra, é muita pergunta, umas 80 perguntas digitando ali, depois tem que gravar um videozinho, né? É todo um processo. É todo um negócio. Mas nesse momento tu já tava pensando em equipe? Já. E eu pensei, vou montar. É que eu sou uma pessoa, eu gosto muito de fazer as coisas do meu jeito, assim, sabe? Eu nunca, embora eu já tenha até trabalhado com assessoria antes, era tipo assim, o e-mail passava por mim, tudo. E o meu Instagram nunca ninguém tinha tocado, assim, nunca tinha dado meu Instagram pra alguém mexer. Twitter era uma coisa que eu não tinha e eu sabia que pro Big Brother é obrigatório, assim, pelo menos ter um Twitter, né? Porque tudo acontece antes no Twitter. E eu precisava de pessoas para alimentar todos esses canais e para mim tinha que ser muito mais pessoas que sejam boas no mercado, tinham que ser pessoas que me conhecem, que saberiam responder por mim, que sabem o jeito que eu gosto de lidar e agir com as coisas.
Enfim, então eu pontuei várias coisas, assim, de que eu não queria que fizessem e de que eu queria. E elegi, assim, algumas amigas minhas que já trabalham, duas trabalhavam já na parte comercial de empresa, daí uma era mais do marketing, daí peguei uma amiga minha que era advogada para fazer o jurídico, outra amiga minha que eu sei que ela é mais novinha, então é a louquinha do Twitter, sabe? Que tem essas coisas que só a galera Acompanha jovem as trends que e sabe, coisa, as trends, as todas trends. essas coisas assim que eu não saberia fazer. Então eu pensei nessas pessoas, daí eu reuni num primeiro momento umas 5, que foram as principais, e ainda deixei, se precisar aumentar a equipe, entre em contato com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa aqui, que eu acho que são pessoas legais, assim, que vão poder auxiliar vocês, caso seja necessário. E deixei uma graninha ali, né? Hoje em dia não é fácil ser pipoca mais no Big Brother. Ainda mais pra tu competir com os camaradas, que eles já, eles saem muito na vantagem. Exceto, sei lá, o Pedro Scooby que tu vê que ele não teve nada de produção no sentido de, claro, ele deve ter uma equipe. Mas não é em produção, eu digo. É de abastecer, de manter a imagem. Porque ele já tem, né, uma equipe de marketing, alguém que cuida dessas coisas pra ele, mesmo que ele não seja o cara ali ligado nisso. E se precisa também grana, ele tem de sobra também, né? E o que tu pediu que não podia fazer? Uma coisa que eu, assim, salientei é que se precisasse me defender, que não fosse mostrando, tipo, por exemplo, é um paredão eu e tu. Daí vai lá e começa a queimar o Matheus pra, tipo, eu ter chance, entendeu? Então eu não queria. Eu falei, foquem nas coisas boas que eu fizer lá, não em queimar outra pessoa, mesmo que ela tenha falado mal de mim, enfim. Só a não ser que essa pessoa, sei lá, o ADM esteja, e daí posta ali o que é a verdade, né? Mas essas coisas, assim, eu deixei bem, bem claro que eu não queria que fizesse. E deixei algumas coisas, assim, pras polêmicas que poderiam surgir, né? Se eu falasse alguma merda. Tinha uma respostinha. Eu acho que, no fundo, eu me preparei muito pro pior, tá? Tá aí uma estratégia. Vamos tentar pensar mais positivo. Não tentar... E eu sou uma pessoa super positiva, mas eu acho que quando a gente se prepara pro pior, o pior de fato vem, né? Eu acredito muito nessas coisas. Tem essa leitura. E essas pessoas que tu deixou, elas já tinham um trabalho, elas tiveram que abrir mão pra se dedicar full time? Sim. E aí eu fechei os 3 meses, tanto que elas estão trabalhando comigo ainda. Claro, algumas vão ficar, uma parte da equipe vai ficar. Até porque depois acho que entraram voluntários também. Que são pessoas que querem ir pra experiência, assim, né? Parece que no momento que tu começa ali, que tu é anunciado, algumas pessoas entram em contato pra fazer esse trabalho. Bem legal. Uma baita oportunidade de trabalho. Né? Mas eu gosto muito de ser justa, assim. Eu não queria que ninguém, ao mesmo tempo, ficasse trabalhando de graça pra mim, sabe? Principalmente minhas amigas, que estariam ali dedicando a vida delas 24 horas, que eu quis, 24 horas/7, não dá pra perder nada. Então, sempre tem que ter alguém ali 24 horas, né? Vai revezando a escala, mas sempre tem que ter alguém ali. Então, eu quis pagar elas direitinho, assim, e paguei os 3 meses. Mesmo que eu já tenha assumido quase que praticamente... às vezes uma vez ou outra... posta lá um negócio pra mim que eu vou estar, não sei o quê. E elas me ajudam com cronograma, com essas coisas assim. E claro, né? Não, elas ainda são da minha equipe, então respondem todos os e-mails, fazem assessoria e tal, com as marcas, enfim, fazem tudo. Mas aí eu fiz essa reunião e eu não sei se elas acreditavam tanto que eu acreditava, né? Que ia dar certo, porque é uma loucura. Mas depois, no fim ali, pelo menos as principais já acreditavam muito. Eu acho que eu tornei tão real aquilo que... São quantas etapas ao todo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas, eu acho. 7 etapas. E tem uma que ela não acaba. Fica em aberto. Entendi. E todas elas são sozinhas? Algumas têm dinâmica com outras pessoas?
Ou isso também não pode falar? Não posso falar. Fica aí, fica no ar. De repente, numa próxima edição futura, né? Já com todos os contratos. Ou, de repente, tomara que tu consiga ampliar e permanecer como uma global, né? Quem sabe. Quem sabe. E assim, o que mudou no que diz respeito ao teu trabalho em específico? Tu tinha, a vez que tu veio aqui conosco, tu tinha cerca de 200 e poucos mil seguidores. E hoje tu tem 1,5 milhão, mais ou menos isso, né? Isso. Então, assim, pô, super dimensionou muito, assim, a tua rede. E só que eu vejo, assim, consumindo, acessando alguma coisa do teu store, que tu continua sendo a mesma pessoa, no sentido até de produção, até um pouquinho mais devagar, eu tenho visto, assim, no sentido de talvez assimilando ainda, né? Imagino que não seja de um dia pro outro. Mas o que mudou em ti, assim, na questão de usar essa rede social e o que mudou de trabalho? Já tem chego muita coisa? Quais são os teus planos agora, a partir de agora, a partir desse boom que rolou? Então, é uma coisa, assim, meio louca também, porque a gente sai e daí tem o lado de aproveitar o boom e o lado de que tu tá muita coisa na tua cabeça. Então eu quis um pouco me recolher, sabe? Me blindar. Fui pro meio do mato, fiquei muito com a minha família e tal, pra me fortalecer, assim, emocionalmente também, pra depois me jogar pras cobras de novo. Então, um dos meus objetivos, assim, também de ir pro Big Brother era principalmente trabalhar mais com coisas, principalmente que façam sentido pra mim, entende? Eu não quero virar um outdoor de publicidade e fazer um monte de coisas que, tipo, por fazer pra... Só pela grana. Só pela grana. Então eu queria ter esse público maior pra também, né, poder trabalhar com valores maiores e principalmente em coisas pontuais que fizessem sentido pra mim, que eu pudesse também levar ali a longo prazo, não coisas de, faz um negócio aqui e acabou. Então, construir mais esse relacionamento. Então, mas é louco porque daí eu fiquei mais calma, né? E eu acho que eu tô fazendo esse exercício de voltar devagarinho. Mas também não é nem por isso que a gente fica tanto... em reunião toda hora, vai pra um lado, vai pro outro, que, cara, eu não vou ficar filmando a reunião, entendeu? E nem terminou ainda o Big Brother, é muito recente o troço, tá muito vivo, né? Então, eu tenho muito feito isso, tenho feito mais um trabalho muito de planejamento ainda com a minha equipe de, o que eu quero construir a partir disso, o que eu vou fazer com essa experiência. Então, eu tô muito focada nisso, talvez por isso que as pessoas não estão me vendo tanto, né? As pessoas até me mandam, Bárbara, mas por que tu não tá lá na festa com todos os BBB? Porque... Outros mandam, tu foi excluída! Tá todo mundo lá e tu não tá. Então, mas eu sei que tem que ter um equilíbrio até também, sabe? Porque as pessoas estavam acostumadas a me ver todos os dias. E elas querem continuar me vendo todos os dias. Tem curiosidade, né? Pra saber tem o que curiosidade. Então, eu tenho que achar o equilíbrio aí pra conseguir entregar pros é possível que tu faça de novo aquelas experiências de um chazinho de ayahuasca. Com certeza. Tu quer ter esse momento de novo, tu falou da natureza, eu já me lembrei daquelas experiências que tu contou aqui pra gente. Tá no teu cronograma, assim, uma data, vou esperar passar isso aí pra tentar... Não chega a estar no meu cronograma. Uma coisa que eu faço, assim, que eu até tenho incluído diariamente, é o rapé, que é que é uma também das medicinas da floresta, mas é uma coisa que eu posso fazer em casa mesmo, né? Um ritualzinho, assim, de meditação, de aterrar, de concentrar. Como assim? Aí eu não falei isso? Acho que não. Rapé, acho que não. Não, tem o rapé, tem a sananga, tem a ayahuasca, são todas medicinas da floresta. Tu falou da ayahuasca do veneno do sapo, que tu mostrou que tinha até na tua perna ainda uma marquinha. E esse, que é esse rapé? O rapé é um sopro que tu numa narina e depois na outra. Que é com um tabaco indígena, só que tu não inala, tu solta pela boca. Agora tu falou, acho que tu falou assim. Falei, né? Acho que tu falou assim. Mas isso é uma parada que tu tem feito. Sim. Isso é de quanto em quanto tempo? Tu tem que ir até uma pessoa ou tu mesmo? Não, eu mesmo faço. Eu tenho um auto-aplicador e tudo e já... Bota... Que doideira. E ela, quem vê de longe se assusta, mas o que essa guria tá fazendo, né? A minha mãe, né? A minha mãe às vezes passa assim. Tá tu lá no quarto fazendo esse processo. Normalmente eu faço um ritualzinho, assim, gosto de manhã ou à noite.
é bom fazer na natureza. Eu moro em casa, então eu Uhum. aproveito isso também. E aí é uma ferramenta também para te levar a um estado meditativo mais rápido, assim, né? Entendi, pra tu dar uma, É um manter momento de uma... conexão, Certo. E tu falou sobre a casa, eu ainda comentei aqui antes da gente começar a gravar, a Bárbara é de Novo Hamburgo e tem outros pontos, mas tem ficado, né, durante tempos consideráveis Todo mundo aqui. me pergunta, O que tu tá Bárbara, fazendo mas em Novo o que tu Hamburgo tá fazendo ainda? em Novo Hamburgo? E eu falo, gente, eu sempre falei isso, eu amo Novo Hamburgo. Mas o que tu veio em Novo Hamburgo? Como assim, cara? Eu nasci aqui, a minha família tá aqui. Amigos. Tudo que eu tenho de melhor tá aqui, entende? Que é a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu amo. Então, eu é que não entendo que as pessoas tanto que veem eu São detesto? Paulo. Eu gosto, eu vou para São Paulo mais por uma questão de trabalho, assim, mas não é um lugar que eu amo. Mas é uma teoria que a gente tem, né? Tu conhece o Graci, né? Um grande amigo meu, o Guilherme. Aí ele, inclusive, disse, manda um abraço pra Bala. E aí, Manda de volta. e o Graci que tá morando em Porto Alegre agora, mas ele disse que a gente é de São Léo, a gente sempre estudou aqui e tal. E ele disse, cara, eu sou apaixonado por São Leopoldo, eu não entendo porque as pessoas detestam. Ele hoje trabalha lá e acaba sendo bem mais fácil, mais prático pra ele morar. E é pertinho, óbvio, né? Mas ele tem essa coisa também, ele disse, pra mim é São Léo. E Novo Hamburgo se aplica, porque é mais pertinho as coisas, tu conhece tudo, tu conhece as pessoas. Eu acho que tem um pouco disso, né? Mas a galera sempre imagina, pô, é um trampolim, né? São Paulo, onde as coisas acontecem. Mas as pessoas têm muito... Eu acho muito interessante ir, às vezes faz uma temporada lá, tem essa experiência, mas assim, não necessariamente, porque, não, mas São Paulo sempre vai ganhar mais, mas vai gastar muito mais também, entende? Com tudo, infinitamente. Um apartamento que eu pago lá, X, aqui eu pago lá menos da metade. Tu paga 5x lá. Aqui eu pago meio X. Meio X salada aqui. É muito diferente, sabe? E ainda mais aqui, eu pago meio X, ainda posso até escolher uma localização ruim em Novo Hamburgo, por exemplo, que ainda vai estar perto das coisas, sabe? Pode jogar uma casa, um lugar com espaço, com, sei lá, fazer um estúdio. Porque São Paulo tem disso, né? São Paulo... não, mas tem um preço bom lá na PQP, né? Só que daí não adianta, porque não compensa. Tu tem que morar, assim, num lugar... num bairro bom, eu digo, pra ter essa praticidade. Próximo de onde as coisas acontecem, né? Porque é uma cidade gigantesca, né? E sobre fãs, aí pra gente fechar essa história dos fãs, porque eu me lembrei esses dias uma coisa muito engraçada. Inclusive, tinha muita crítica. A Gabi Martins, aquela que foi do Big Brother anterior, eu vi que ela postou um monte de story que ela tinha não sei, ela comprou, alugou um apartamento novo. Não sei se tu viu isso aí. E aí os fãs fizeram compras no mercado pra ela, tipo assim, compraram arroz, tu acredita que minhas fãs queriam fazer a mesma coisa? Isso quase rolou já contigo. Meu Deus do céu. Doida. Mas eles te mandam muita coisa? Mandam. Não, se fosse por ela, já tinha assim, minha glicose já tava lá em cima, que é doce, ovo de Páscoa e doce, mas são uns amores, assim. Elas escrevem cartas e tem uma delicadeza, sabe? Umas coisinhas bem detalhistas, assim, bem de pessoas que realmente te acompanhavam 24 horas por dia, que sabem teus gostos, e é muito legal, assim. E gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Que loucura. E assim, então, pra gente efetivamente te liberar aqui, pra gente tomar mais uma caipira sem açúcar depois que apagar as câmeras aqui, pra Bárbara testar se realmente essa receita aqui do Rock está, né? Aprovada. Nos drinks. Queria que tu falasse, sei que tu já comentou por cima sobre os teus objetivos, sobre o teu futuro, mas no teu radar, ele tá essa permanência como uma influenciadora, como uma modelo. Eu brinquei sobre essa questão de ser global, porque nós temos hoje, por exemplo, a própria Ana Clara, que é uma apresentadora, temos a Rafa Kalimann, que não era comunicadora, que também está se aventurando nisso. Tem esse tipo de coisa a mais que tu pretende se aventurar? Porque a gente sabe que tu já esteve na TV, tu já contou aqui com a gente, já passou por SBT, por Rede TV, programas com o Silvio, programas diversos, assim, né? Tem essa televisão, esse mainstream no teu radar? Quais outros objetivos que estão para além de uma carreira que tu já tinha, né? Consistente, assim, mesmo que com um número inferior, mas já era bastante, né? O suficiente para tu ter uma vida, uma carreira, enfim. Sim. Não, com certeza, é sempre um passo a mais, né? Que nem trabalhar como modelo, muito difícil que eu vá voltar, talvez como influenciadora, sim,
mas naquelas coisas mais pontuais, assim, mais querer... O que muito eu queria é poder escolher, sabe? Ter essa possibilidade de escolher o que eu vou fazer, com quem que eu vou trabalhar, para eu, de fato, me dedicar a coisas que eu realmente gosto, utilizo, consumo e acredito. E também muito construir algo meu. Seja um infoproduto, ou seja um produto físico, ou seja os dois, ou seja mais coisas ainda. Mas ter isso, ter algo meu que faça sentido para mim. Mas eu também sou muito da comunicação, eu amo falar. Eu amaria também ser apresentadora, acho que seria um super desafio, mas eu adoro, né? Desafio, gosto sempre de me desafiar e de sair, assim, da zona de conforto. Então, óbvio que seria uma oportunidade que seria muito bem-vinda. Se não for na TV, nem que seja um podcast, ou um canal no YouTube, ou... E isso é uma coisa que tem ampliado, né? Um mercado que está realmente muito em alta e crescendo cada vez mais. A gente tem visto, assim, né? Inclusive outros ex-Big Brothers se aventurando. Então pode ter esse tipo de produto. Sim, vai seguir a Bárbara empreendedora. Sim, com certeza, com certeza. Novas aventuras. Coisa boa. E para não perder o costume, a gente tem aquele quadro Olha Isso, de indicações, né? Lembra que tem esse quadrinho, a gente continua mantendo ele, são quase mais de 30 programas e sempre com indicações, sempre elas variadas. Falha minha, porque eu realmente me dei um branco se tu tinha indicado, se foi mesmo uma... Eu indiquei um livro. Foi um livro. Foi um livro. E dessa vez, qual que é o Olha Isso da Bárbara Heck, agora ex-Big Brother? Eu vou indicar um livro de novo. Eu vou indicar um livro que eu já tinha lido ele antes, mas que agora ele teve um significado maior, porque eu li ele no confinamento, no pré-confinamento, né? Então, marcou assim um pouco mais e chama Flua, que é um guia das competências emocionais. Flua, guia das competências emocionais. Foi o que te senta... Bom, tu tem uma ligação muito forte com essa parada. Né? Então, assim, quando eu entrei, eu tava muito bem. Eu tava, tipo, nesse período de pré-confinamento, eu tava, assim, muito, sabe, plena. Só que, claro, é difícil a gente manter essa vibração, sabe? Porque lá várias coisas estão... Na verdade, tudo ali é pra te desestabilizar emocionalmente, de alguma forma. As cores daqueles quartos seja as cores, seja não ter cama pra todo mundo, seja ser um banheiro pra todo mundo, seja a falta de senso coletivo de alguns, ou seja a falta de comida na xepa, né? Ou as provas, enfim. Então, ou tu não ter controle, não ter noção das coisas, dos horários. Tu tá lá dormindo e do nada, todos para a sala. Daí, sabe que tem que estar arrumado, enfim. Então, lidar com essas coisas nem sempre vai conseguir te manter centrado. Assim, e foi a maior experiência da tua vida. Foi, com certeza. Antes era o meu retiro de 21 dias, agora foi o BBB. Espetáculo. Muito obrigado, então, Bárbara. Obrigado mais uma vez por ter topado, por ter aberto o jogo sobre alguns detalhes importantes e interessantes do Big Brother. E ficamos por uma terceira edição, de repente, nesse ato de um pós-global como o que vai ter mudado? O que vai ter mudado na televisão? Fica a reflexão. Porque eu não venho igual, né? Na verdade, a gente nunca vem igual. Não, a gente tá sempre se reciclando. E dá pra ver que a tua vida tem essa intensidade bastante. Eu gosto, sim. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Depois da sua maior experiência de toda a vida, presente novamente aqui no Olhos Papo, de casa nova, cenário novo. Adorei. Aprovando o cenário, aprovando a caipirinha de morango sem açúcar. Sem açúcar. Era uma coisa que não existia aqui. Acho que dá até pra botar o nome ali no cardápio. É o drink Bárbara Heck. Peçam o drink da Bárbara. Tá aí o marketing. O drink da Bárbara no Rocket Club, que é a caipira sem açúcar, só de verdade. Raiz. Caipira raiz. Então, muito obrigado a todos que vieram até aqui. Reforço novamente o agradecimento ao SEMAI, que completa 50 anos, fazendo todo esse trabalho aqui em São Leopoldo, essa dedicação para que nós tenhamos as condições de seguirmos aqui, né, vivendo. Tem todo um tratamento, tem toda essa questão da seca, todo esse trabalho por trás do tratamento de esgoto tão importante para as nossas vidas. Obrigado, SEMAI, por acreditar em mais um episódio no nosso projeto, no nosso programa. Obrigado a todos que estão aqui. E lembrando, quem chegou até aqui, não
não tem nenhuma desculpa, se inscreve no canal, dá um like e também ativa o sininho. No Instagram estamos com @olha.ospapo. Sigam as nossas redes sociais, Matheus, Med Trilhas, Anderson Cabelo, Guilherme Oliveira, Bárbara Heck, Por favor. Rocket Club, enfim, é muito importante toda essa fidelidade do público. Vocês sabem, segunda-feira, 20 horas, vídeo novo no canal. Até semana que vem.